Uma batalha entre policiais e bandidos do Comando Vermelho voltou a mostrar a dimensão do desafio que o crime organizado impõe às autoridades e à sociedade no Rio de Janeiro. Rajadas de tiros, o medo nas ruas, moradores sob fogo cruzado. O Rio de Janeiro amanheceu sob muita tensão, com uma grande operação das polícias civil e militar nos complexos do Alemão e da Penha, na zona norte do Rio. Temos uma realidade de guerra, com uma legislação de paz. Lugar nenhum do mundo tem a situação de guerra com a quantidade de fuzis que nós temos no Rio de Janeiro em situação de paz, só em situação de guerra. As polícias do Rio de Janeiro, o que elas fazem, nenhuma polícia do mundo faz. O combate que nós travamos lá no crime organizado não é atividade de polícia, isso já é atividade de Forças Armadas de Defesa. A DPF 635, ela praticamente impediu que as polícias realizassem operações rotineiras. A gente se aparava a grama, mantinha ali a grama sempre parada. E aí depois, para cada operação, a gente só podia entrar em hipóteses absolutamente excepcionais. Criaram um conceito jurídico indeterminado que gerou uma grande insegurança jurídica para as polícias. Então aquela ostensividade que nós mantínhamos, principalmente nesses territórios com a atuação das facções criminosas, acabou. Toda vez que a gente tinha que ir lá, ao invés de manter a grama parada, a gente tinha que ir de devastar uma floresta. O quê? Dá pra passar pra aí? Vem aqui a escada? Mais de 130 criminosos mortos, 110 presos e 4 policiais tombados em combate. Esse é o saldo da Operação Contenção, realizada no dia 29 de outubro de 2025 pelas Forças de Segurança do Rio de Janeiro. A ação já é considerada a mais letal da história do Estado e escancarou a capacidade operacional das polícias civil e militar de enfrentar o crime organizado, mesmo sem o respaldo necessário do governo federal. O cenário é de guerra urbana, com blindados improvisados, helicópteros em voo constante e batalhões de elite em campo. Enquanto isso, a população vive cercada por facções armadas, leis frágeis e uma estrutura política que parece ignorar a gravidade da situação. Neste vídeo especial do Vida no Quartel, vamos mostrar alguns fatos e deixar que você analise a situação. Sejam bem-vindos ao Vida no Quartel. É um dia histórico, um dia diferente para a Polícia Militar. É a maior mobilização da história da Polícia Militar, em termos logísticos, em termos de inteligência, em termos de recursos humanos. É uma missão que vai exigir de nós um desafio para todos os senhores, que nós precisaremos de coragem, determinação e força. É um espaço que já foi dito para os senhores, que é dominado por uma organização criminosa que impõe terror, um subjugo às pessoas que residem naquela região e desafiam o poder do Estado. É o momento de nós mostrarmos a nossa força. Senhores, não subestimem o inimigo, não subestimem o perigo. Esse momento é que a tropa mostrará que uma tropa unida e preparada vencerá os obstáculos, para que possamos impor a força do Estado, a força da Polícia Militar. Contem com este comandante, contem com todo o aparato da Polícia Militar, que estaremos juntos nessa empreitada. O presidente brasileiro já declarou que não haverá operação de garantia da lei e da ordem em seu governo, mesmo diante de pedidos insistentes do governador do Rio por apoio das Forças Armadas. Não foram pedidas dessa vez porque nós já tivemos 3 negativas. Então nós já entendemos que a política é de não ceder. Falaram que tem que ter GLO, que tem que ter isso, que tem que ter aquilo, que podiam emprestar o blindado e depois não podia mais emprestar porque o servidor que opera o blindado, ele é um servidor federal, então tinha que ter GLO e o presidente já falou que ele é contra a GLO e aí... Eu não quero as Forças Armadas, sabe, na favela,
brigando com bandido. Não é esse o papel das Forças Armadas. E enquanto eu for presidente, não tem GLO. Foram 3 solicitações de blindados negadas pela União. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, disse que autorizou o envio da Força Nacional. Mas essa tropa não tem preparo para o tipo de enfrentamento que ocorre nas comunidades cariocas. Em diversas ocasiões, a própria Força Nacional precisou ser resgatada pela polícia local. A Polícia Militar do Rio de Janeiro recuperou o armamento roubado de uma equipe da Força Nacional. Os agentes foram assaltados depois de entrarem, por engano, em uma comunidade. Evidenciando que o combate ao crime no Rio exige conhecimento de território, estratégia e coragem. Atributos que as polícias do estado têm demonstrado com firmeza. Damn it. Durante a operação nos complexos do Alemão e da Penha, mais de 100 fuzis foram apreendidos, revelando que as fronteiras brasileiras continuam vulneráveis à entrada de armamentos pesados. Esses fuzis não são fabricados no Rio, o que levanta questionamentos sobre o controle nacional de armas e a atuação das autoridades federais. Tropas de elite como o BOPE, a CORE, o Batalhão de Ações com Cães e o Choque da PM estiveram na linha de frente, com reforço de policiais das delegacias especializadas e de policiais do estado do Pará, que buscavam criminosos foragidos. Come. On. A ação foi precisa, mas o combate à criminalidade exige mais do que operações pontuais. É preciso uma política de segurança integrada, com investimentos reais e decisões firmes. Os caras estão se fortalecendo, os caras estão se armando, os caras estão mudando a estratégia deles, os caras estão botando barricada. Porra, acorda. Enfim, acordaram, veio a decisão. Agora, esse plano de retomada de território é que não vai ficar só na conta da polícia. Agora, a Secretaria de Segurança que está capitaneando, né, encabeçando essa questão, mas Polícia Civil, Polícia Militar, a gente está chamando todos os outros atores. Municípios, próprio Estado, União. Vou falar uma coisa aqui, acho que eu nunca falei para ele, eu falei acho que uma vez, um outro local que eu fui, mas você sabe que nós pedimos apoio do governo federal, apoio logístico só, blindados. Pedimos os blindados da Marinha para a gente poder transpor essas barricadas. Hoje as barricadas são o quê? Verdadeiras obras de engenharia. Não é mais um trilho de trem fincado ali, ou um monte de pedaço de madeira que é jogado no meio da rua ali, não como era antigamente. A declaração do presidente brasileiro, afirmando que os bandidos são vítimas dos viciados, causou espanto até mesmo entre seus aliados. Olha o resto que ele fala, continua. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, sabe, vítimas dos usuários também. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são vítimas dos usuários. Eu falo por mim, e eu falo como usuário. Eu nunca forcei ninguém a nada. Eu só perguntei se tinha. Que isso, meu Deus? Imagina agora o traficante vai fazer um BO contra o viciado. Explica a história. Eu tava lá na minha casa. Ele chegou na minha casa com 150 reais assim na minha cara. Eu quero 3 gramas, eu quero 3 gramas. Na noite do dia 27 de outubro, 70 bandidos do Comando Vermelho invadiram a favela da Quitanda, da facção rival, fizeram uma senhora de 60 anos de idade refém, depois ela foi executada, foi assassinada, e também mataram um jovem de 30 anos de idade que não tinha a menor relação com o tráfico. Sem nenhuma ironia, na opinião do ministro Lewandowski, essa ação não configura uma ação de terrorismo. E também sem ironia alguma, na opinião do presidente Lula, esses facínoras que mataram essa senhora de 60 anos de idade, na verdade, são as verdadeiras vítimas. Os algozes
são os usuários de maconha, ou como bem disse o presidente, os viciados, os maconheiros. Possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, vítimas dos usuários também. Enquanto isso, o Rio segue como epicentro de uma crise que mistura violência, abandono institucional e resistência policial. A guerra contra o crime não será vencida com discursos, mas com ações concretas. As polícias do Rio mostraram que estão prontas, mas não podem lutar sozinhas. É hora de repensar a segurança pública no Brasil, com coragem política, ajuste da legislação e respeito à vida dos cidadãos e dos agentes, que arriscam tudo para proteger a sociedade e não são reconhecidos. Participe do debate e deixe sua opinião sobre tudo isso. Para alguns é só mais um número, mais 4 nomes perdidos no meio do caos. Mas para quem fica é o mundo que desaba. Para a família é o silêncio na mesa do café. Para o amigo de farda é o rádio que nunca mais vai chamar. E para mim é a dor de ver a tropa sangrando de novo sem o amparo que merece. Heber, Clayton, Marcos e Rodrigo não são estatísticas. São homens que escolheram lutar por todos nós. Homens que acreditaram que ainda valia a pena defender o Rio, mesmo quando o Estado parece ter desistido dele. Hoje o Rio de Janeiro sangra. E junto com ele, sangra cada policial que sai pra rua sem saber se volta. Sangra cada mãe, cada esposa, cada filho que espera o retorno de um herói que não vai mais voltar. Que o sacrifício desses irmãos não seja esquecido. Que o Estado olhe para quem carrega essa farda com honra e coragem. E que o Rio aprenda, de uma vez por todas, a respeitar quem dá a vida para protegê-lo.